Meu irmão, sejam bem-vindos. Hoje vamos ler o Salmo 13, um salmo de Davi, escrito no momento em que ele se vê em meio a uma grande angústia, uma tribulação que demora a ir embora. E nós vamos perceber nesse momento que Davi se vê ali muito angustiado, em um sofrimento constante, como se ele passasse o dia em meio àquele problema. Deus demora a dar o retorno. E nós vamos ver como Davi caracteriza esse lamento dele, a confusão que está ali de pensamentos, da sua alma angustiada. E a partir daí nós vamos ver como ele expressa isso em perguntas, em pedidos, e também depois ele mostra onde está ancorada a sua confiança em Deus. Então, vamos ver como isso é dividido no Salmo 13. Spurgeon chamou esse salmo de o Salmo do Até Quando. Então, vamos à leitura, Salmo 13, versículo 1 a 6. Diz assim: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então veja, irmãos, é um salmo pequeno de 6 versículos. E esse salmo ele parece ser dividido em 3 partes. Nos versos 1 e 2 nós vamos ver o lamento de Davi, o seu profundo lamento. Nos versículos 3 e 4 nós vamos ver os pedidos de Davi. E nos versículos 5 e 6 ele exaltando a Deus. Então vamos estudar cada parte dessa. Começando pelo versículo 1 e 2, onde nós vamos ver perguntas do sofrimento. São perguntas que qualquer pessoa que esteja passando pelo mesmo tipo de dificuldade, angústias demoradas, prolongadas, tribulações que não passam, podem se fazer. No versículo 1 ele começa várias perguntas. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? A ideia é que ele se sente aqui só. E ele continua: será que vai ser para sempre? Ou seja, esse sofrimento não tem fim? Até quando eu terei de lutar contra a angústia em minha alma? A ideia é que ele está ali definhando diante daquele problema. A quarta pergunta: até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Veja as aplicações disso. Até quando a doença vai prevalecer? Até quando a dor vai permanecer? Até quando farão armadilhas para mim? Até quando farão tramas? Até quando estarão planejando coisas contra mim, me perseguindo, me caluniando? Várias coisas podem entrar nesse quesito. Então o que nós podemos ver aqui é que Davi passa por um momento sem igual na sua vida. E Deus demora a trazer essa solução. Ela não chega a curto prazo e o problema vai aumentando, vai se esticando. E a ideia é que vai sufocando Davi ao ponto de ele lamentar até um possível esquecimento de Deus. Nesse momento aqui de lamento, a ideia de que nós estamos sozinhos. Depois Davi avança isso para uma ideia de esquecimento por parte de Deus. E depois a ideia de que Deus nem o vê. Né? A ideia no versículo 2, versículo 1 no finalzinho diz assim: até quando esconderás de mim o teu rosto? Essa pergunta na versão, se eu não me engano, NVI, diz assim: até quando tu vai estar com o teu rosto virado? Então a ideia é que Davi chama a Deus, espera de Deus o socorro e Deus não vira a face para lhe socorrer. Então veja que Davi se registra aqui um momento como se ele estivesse andando por lugares obscuros.
em que Deus demora a trazer o retorno, e Davi se vê cheio de perguntas. O versículo 2 vai mostrar o cansaço da alma de Davi. Ele se pontua aqui como angustiado, triste, exausto. Davi aqui ele é retratado como alguém no ápice, assim, está no extremo da sua sanidade, né? E ele vê aqui a porta de escape fechada. Ele se vê aqui aprisionado por essas situações. Então veja, esse momento de tensão faz sucumbir qualquer um que não tenha onde se apoiar nesse momento. Quantas pessoas nós conhecemos que passam por tribulações, que podem decorrer de desemprego, doença, a perda de alguém, relacionamentos interrompidos, problemas internos da pessoa, lutas internas. E essas lutas, esses problemas vão ficando gigantes e as pessoas parecem ir diminuindo. Ficam ali, né, como se estivessem aprisionadas num ciclo que nunca passa. E muitas vezes essa luta é interna. A pessoa entra em pânico. Então nós podemos perceber que Davi está envolto aqui em um momento em que ele se enxerga assim, tremendamente angustiado. Eu peguei aqui uma versão hebraica desse texto, no versículo 2, diz o seguinte: até quando terei dias repletos de angústia em minha alma e aflição no meu coração? Veja isso. Até quando terei dias repletos de angústia? Não é a angústia quando vai dormir, não, era o dia em todo pensando nesse problema, angustiado com isso, aflito com isso, e o negócio não resolvia. Do meio disso tudo, nós vamos ver aqui os pedidos de Davi no sofrimento. Ele está angustiado, mas ele sabe que somente Deus pode resolver. Os versículos 3 e 4 vão tratar disso, quando dizem: atende-me, Senhor, ouve-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Os 4 pedidos são: volta, Senhor, olha para mim, atende-me, considere-me. O segundo: responde-me, Senhor, ouve-me, escuta-me. O terceiro vem sobre o brilho, né? Restaura o brilho dos meus olhos, ilumina meus olhos. E o quarto pedido é: não permita que eles vençam, que eles se alegrem com o meu tropeço, com a minha morte, que eles se deem como vitoriosos. Então Davi aqui, o salmista, clama pela intervenção de Deus. Do meio do sofrimento exaustivo, ele deixa claro que somente Deus é a solução, somente Deus é a salvação. Então, o que Davi faz? Davi clama para ser visto por Deus. Davi clama para ser ouvido, ser respondido, ser restaurado, ser sustentado por Deus. E vemos aqui os pressupostos que marcavam a vida de Davi. Veja, querer ser visto por Deus é crer que Deus observa seus filhos. Querer ser ouvido é crer que o nosso Deus ouve e responde os seus filhos, que Ele cuida. Querer ser restaurado é mostrar que Davi se via em escuridão por conta daquela tribulação grande. E o sofrimento tem essa característica de trazer essa perspectiva de escuridão para a pessoa. Quanto maior a angústia, sem resposta, maior o escuro interior, né? A pessoa se vê isolada. A ideia é que o sozinho, esse isolamento, traz uma escuridão. Então, Davi clama aqui pela saída de Deus, pelo socorro de Deus para fazer ele ressurgir. A ideia aqui que Davi pede é como se: Senhor, o que eu devo fazer ou o que o Senhor está fazendo? Certo? Então, diante de tudo isso, podemos perceber no versículo 4 que enquanto Davi se via em sofrimento, as pessoas que o atormentavam se viam em alegria. Então, podemos perceber aqui esse quadro de escuridão que se instala. Veja o versículo 4. Nos pedidos ele diz: para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, olha a alegria, vindo eu a vacilar. Então veja, diante de tudo isso, Davi
expõe a situação e diz: eu confio na bondade do Senhor. Eu confio no amor do Senhor. Eu confio na vitória do Senhor, na salvação do Senhor. Isso vai estar no versículo 5 e 6. Vamos lá. Mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Então veja, mesmo em meio aqui a essa oposição dos inimigos, Davi acreditava que cantaria a salvação. Ele estaria no outro dia, alguma hora, aquilo iria passar, aquele problema iria passar e ele poderia louvar a Deus. Ele já começaria a louvar agora, antecipadamente. Então o amor de Deus reveste de confiança aquele que sofre, mesmo nas maiores tribulações. Não são as forças de oposição que vencem, não é as forças de escuridão que vencem. Deus aqui é o Senhor de tudo, seja na luz, seja nas trevas, Ele prevalece. Aqui é que deve morar a nossa confiança. O amor de Deus é o nosso recurso sempre. Ele é a nossa confiança. A bondade de Deus é o motivo do nosso cântico. É a mola que nos faz se alegrar. Existe um cântico aí, um louvor recente que diz: em meio à dor, olho para o meu Senhor. É como um bálsamo que traz conforto e alivia minha dor. És meu abrigo, força, luz na escuridão. Então veja, Cristo, Deus é o nosso bálsamo. Veja que Davi aqui descansa na salvação que vem do Senhor. Davi confia na bondade do Senhor, ele confia na sua benignidade. Veja que enquanto Davi confia no Senhor, os inimigos confiam que vão vencê-lo. E o que podemos refletir de tudo isso? Veja, uma grande tribulação que tende a nos fazer passar por momentos assim, trazem uma confusão na nossa alma de pensamentos, de vontades, de desejos, sentimentos que ficam ali em tribulação, perturbados, certo? E essa tribulação que demora a passar faz tudo isso ficar inflamado. E à medida que as nossas forças de ação diminuem, o problema parece que vai se erguendo. Ele coloca isso no versículo 2, quando ele diz o seguinte: até quando eles se exaltarão sobre mim? Essa é a ideia. Davi se vê ficando pequeno e eles grande. O salmista vai descendo os degraus, isso vai sendo mostrado quando ele se vê sem luz, né? Pede luz para os olhos, enquanto os outros vão se achando vitoriosos. Nessa escuridão ele teme o que? A morte, ele teme cair morto, ele teme ser vencido, ele teme tropeçar. O fato desse lamento estar registrado nas Escrituras, um lamento tal de Davi que ele chega até a duvidar se Deus está olhando para ele ou não, se Deus se esqueceu dele ou não, mostra que nós devemos colocar essas percepções que nós temos, embora equivocadas, nesses sentimentos, dores, diante de Deus em oração. Esse é o recurso de Davi. Veja que hoje as pessoas, quando se veem diante desses apertos da vida, elas socorrem-se a qualquer coisa menos a oração particular com Deus. E hoje em dia a gente vê até nas redes sociais, as pessoas vão lá e tudo, expor, mas não chegam a Deus em oração. Aqui está o segredo de Davi. Davi está lá, acuado no canto, e ele não cessa de orar. Esse salmo é um cântico de oração. Então veja que o auxílio do salmista, de Davi, é para que Deus venha, para que Deus veja, para que Deus responda, antes do fim do tempo dele. Se nós relacionarmos aqui esse salmo com o Salmo 12 e o 14, nós vamos ver que o Salmo 12 é como se fosse o salmo do início da tribulação. E Davi vai colocar lá como se os maus vão vencendo, eles vão avançando em destruição. E ele dá uma recuada. Mas aí no versículo 5 o Senhor responde e diz: eu me levantarei para salvá-los. E o Salmo 12 termina com essa certeza da vitória do Senhor, a certeza da proteção do Senhor, mesmo contra aqueles que amam a maldade. Só que o problema, se nós relacionarmos o 12 e o 13, é que Deus levanta para resolver, mas ele não chega logo. E aí chega o Salmo 13, que seria o pico dessa
opressão sobre Davi, dessa dificuldade, desse problema que está ali já em larga escala. Então Deus, por algum motivo, não vem logo. E Davi experimenta ali um momento de silêncio e ele se vê envolto naquele problema todo. No versículo 4, vemos que entre os seus medos, entre os seus pedidos, era que os seus adversários não se alegrassem com o seu vacilo. Em algumas Bíblias, na NVI, tem aqui que não se alegrem com o meu fracasso. Veja, as pessoas aqui que estavam forçando o salmista a recuar, estavam tentando ele, provavelmente aqui para que ele tomasse atitudes erradas, trazendo aqui uma pressão que o forçava a agir de uma forma errada, utilizando de recursos, tomando decisões que trariam até a sua ruína. Então é a ideia de que Davi vai sendo colocado contra a parede, e qualquer ação que ele fizer vai trazer a ruína contra ele próprio. O que Davi faz? Ele vai recuando, e esperando o quê? A ajuda providencial de Deus. Deus é que vai fazer ele avançar. E muitas vezes nós caímos nesse problema aí. E aí a gente quer ir, a gente não quer recuar, não quer esperar, e a gente quer fazer do nosso jeito. E aí nós acabamos caindo nas armadilhas que são feitas. Então devemos ter cuidado para enxergar isso no nosso dia a dia, para termos a mesma atitude de Davi, que aguarda até o limite do limite por uma intervenção de Deus. Então devemos pensar assim: por que eu não pensei nisso? Por que eu sempre caio nos mesmos erros? As circunstâncias parecem nos levar a tomar as mesmas atitudes, os mesmos erros de sempre. Então veja, analise se você não está passando por um ciclo assim. A saída aqui que Davi encontra é manter a sua santidade, manter a sua dependência de Deus, para que ele pudesse ter sanidade em meio aos problemas, em meio aos noticiários, em meio aos prognósticos. E confiar em Deus é cantar a Deus, é descansar em Deus, descansar naquele que tem nos feito muito bem. Uma outra coisa que nós podemos também perceber nesse salmo, Davi, ele no versículo 3, entre seus pedidos, ele parece mostrar que em meio àquelas dificuldades, ele se vê ali meio que andando em trevas, por isso ele pede iluminação. E em meio a tribulações, o Senhor pode muitas vezes ficar em silêncio. O Senhor pode parecer oculto. Esse silêncio pode parecer uma visão de ausência para nós, um silêncio ensurdecedor, né? Isso é caracterizado e percebido por Davi ali nesse salmo. E Davi registra isso quando diz que se vê sozinho andando, se vê esquecido, se vê à beira da morte. Na escuridão do sofrimento, vamos perceber que até nas trevas, Deus é soberano. Na escuridão nós não vemos nada, mas Deus sempre está lá. Podemos ver isso no livro de Gênesis. No relato da criação, em Gênesis 1 e 1 e 2, diz o seguinte. Gênesis 1, 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 1 e 2, lemos. Mas perceba o seguinte: por que Deus não formou tudo pronto? Sempre esteve aqui à disposição de Deus de criar uma realidade pronta, organizada e funcional. Ela podia estar tudo funcionando no seu devido lugar quando ele dissesse haja, exista. Mas há uma intenção de Deus em demonstrar que está criando tudo a partir de um caos inicial, de trevas iniciais. Demonstrar que havia ali uma escuridão que cobria todo aquele lugar, que tudo estava desorganizado, sem forma, bagunçado. E no meio desse caos, Deus está presente. Quando nós lemos lá que no versículo 2 diz o seguinte: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então veja,
Estava lá tudo bagunçado, tudo escuro, não tinha luz, não tinha forma de nada. E mesmo assim Deus estava lá. Por que isso está registrado? Veja, na época que Moisés escreveu esse texto, na Mesopotâmia existia a ideia de que o caos era caracterizado pela deusa Tiamat. E que houve uma guerra de deuses e que na mitologia babilônica, Marduk, que era outro deus, venceu a Tiamat, a deusa do caos. E depois Marduk usou parte do corpo dessa Tiamat para criar o mundo que nós vemos hoje. Era assim que eles explicavam a criação. Então veja, portanto, quando em Gênesis diz que Deus criou tudo sozinho e que ele fez tudo isso primeiro dando origem a uma criação no caos e na escuridão, a mensagem aqui é que não existiu guerra de deuses. O nosso Deus criou tudo sozinho. Deus reina também no caos, na escuridão. Ele reina do meio de uma criação em caos, na escuridão. O Espírito de Deus paira nesse lugar. E mais à frente nós vamos vendo que o que Deus faz com o caos. E ele faz o quê? Ele forma a luz. É os próximos versículos. Então veja, a ideia que está lá em Gênesis, nós percebemos no sofrimento. Lá no Salmo nós vemos Davi registrando a sua escuridão nos primeiros 2, 3 versículos. E do meio do terceiro versículo ele clama pelo quê? Pela luz para os olhos. Luz para a sua vida que estava em caos. A sua alma que estava em cacos. No meio dessa angústia ele clama pela luz poderosa de Deus. Da mesma forma que Deus, com a sua voz criativa, organizou aquele universo em caos, ele também, através da sua voz, traz ordem ao nosso sofrimento. Ao sofrimento que nos assola, que nos pega desprevenidos. E aqui está a raiz da esperança. Aqui está a raiz da confiança. O inimigo ansiava pela queda de Davi, se alegrava na queda. Versículo 4. O salmista se alegra na salvação de Deus. Então veja, o inimigo se alegrava esperando a queda. E Davi se alegrava esperando a salvação. Na salvação de Deus, Davi tem a certeza de que ele se alegrará. Ele cantará ao Senhor e tem certeza de que poderá cantar no final de tudo isso. Mas ele não espera a coisa acontecer. Ele não espera passar o problema para ele orar, para ele cantar, para ele agradecer. Ele já começa agora, no meio do sofrimento, no meio da escuridão, mesmo sem entender nada. O versículo 6 diz o seguinte: cantarei ao Senhor porquanto ele me tem feito muito bem. Ele tem me tratado generosamente. Então vemos, irmãos, aqui que uma profunda crise pode tentar fazer a nossa fé escurecer. A tal ponto de que nós não estamos nem reconhecendo Deus ali. Mas Deus está conosco. O lamento desse salmo registrado mostra o quadro fiel de um homem que percebe o sofrimento, que sente o sofrimento, que vive o sofrimento. Mas independente da percepção do homem, Deus é Deus a todo momento. Deus não esquece. Deus não tem problema de memória. Deus não dorme como Baal. O nosso Deus é aquele que diz em Isaías capítulo 49, 16, diz o seguinte: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus muros, a tua defesa, a tua casa, o que te cerca. O Salmo 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ainda no Salmo 13, na versão Almeida atualizada, tem um detalhe no versículo 5. Na minha diz aqui, corrigida fiel, mas eu confio na tua benignidade, em algumas bondades. Qual é a diferença da Almeida atualizada? Ela diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça. Veja, na tua graça. Então veja, podemos ver aqui que nós não devemos ser aquele que vive lamentando. O lamento faz parte do sofrimento e devemos entregá-lo a Deus. Mas devemos viver pela graça. Não devemos ser aqueles que exaltam o sofrimento. Há pessoas que até exaltam o sofrimento que estão passando. Mas aquele que exalta a graça de Deus.
Perceba que a mudança do Salmo 13. O Salmo inicia com Davi caminhando nas trevas, mas ao final da composição aqui do Salmo, enquanto ele compõe, após entregar tudo a Deus em oração, Davi mostra como é caminhar na graça, suspirar na graça, viver na graça de Deus. As pessoas podem nos ver e perguntar como podemos estar alegres em meio a tantos problemas, dificuldades, problemas do dia a dia ou grandes tribulações. E no meio de toda essa confusão do mundo, a nossa alegria está enraizada no Todo-Poderoso. E isso é fruto de um encontro com Jesus bíblico. Veja que há quantos exemplos no Novo Testamento. Um certo dia um homem estava doente, 38 anos ele vivia, e que havia ali deitado em um tanque, o tanque de Betesda. E ele sofreu por quanto tempo? Quantas dores e sofrimento, e se viu ali sozinho. Um dia ele entendeu por quê. Veja aqui o caso da mulher que há 12 anos estava doente com fluxo de sangue. Uma doença que oprimia ela de vários momentos, que a deixava separada da sociedade. Imagine hoje, no meio dessa pandemia, o cuidado que nós temos com limpeza, para não trazermos um mal para nossa casa. Agora veja que aquela mulher, onde ela ia, ela era o problema. Ela não podia conversar com alguém, ela não podia visitar ninguém, ela não podia falar com ninguém, tocar alguém, que aquela pessoa na mesma hora estaria contaminada. O caos que a gente pensa que chegou à nossa vida nem passa perto do que aquela mulher viveu por 12 anos. Também há outros exemplos. Um cego, Bartimeu, vivia pedindo esmolas pelo caminho. Um dia encontrou Jesus. Leprosos e tantos outros encontraram Jesus. E nós podemos ver que Jesus veio ao mundo para enfrentar a escuridão real, o afastamento real de Deus, a ira de Deus, que foi tomada sobre ele quando ele estava na crucificação. Jesus clama do alto da crucificação: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Onde, naquele momento, nossos pecados foram colocados sobre o seu corpo, para que nós fôssemos chamados a sua família. O Salmo 13 é bem interessante. Nós podemos colocar os versículos 1 a 4 na boca de Jesus nesse momento. Ele sim foi afastado naquele momento. Ele sim enfrentou a escuridão naquele momento. E Jesus enfrentou tudo isso com um propósito, para que nós fôssemos chamados família de Deus, para que a gente vivesse hoje com os versículos 5 e 6 do Salmo 13, que descansam na bondade de Deus, na salvação de Deus, que é aquele que tem nos feito muito bem. Então veja que esse Salmo 13, ele começa com... É um cântico que começa com um lamento, que expõe dificuldades, destaca ali as fragilidades da alma humana, mas descansa nas mãos da graça de Deus, do Todo-Poderoso, e termina louvando aquele que vive e reina para sempre. A Ele toda a glória. É assim que nós devemos orar. É assim que nós devemos compartilhar a nossa dor com o Senhor, caminhar com a nossa dor, certo de que Ele está ao nosso lado a todo momento, mesmo que não esteja visível. Ele e somente Ele está no controle a todo momento. Devemos lamentar ao Senhor, orar ao Senhor, cantar ao Senhor e viver em sua graça. Certo que cantaremos a sua salvação. Amém, irmãos.